Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Preste atenção na palavra de Deus. Ela vai falar conosco. Livro de Romanos 8, verso 1. Diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, meu irmão e minha irmã, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então aquieta tua alma. Aquieta tua alma. Se o inimigo está te acusando, te atormentando, acredita no perdão. Acredita no perdão. Aleluia. Acredita no perdão. Descansa no Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós sabemos que Satanás, ele vive o tempo todo nos acusando. E nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar. Aleluia. Porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O inimigo fica trazendo coisas do passado. Mas nós temos que pregar para o inimigo e dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mesmo que muitas das vezes até erramos, mas isso não nos leva à condenação se nós pedir perdão ao Senhor, confessar o pecado e deixar. Muitas das vezes pecamos. Se nós falar que não pecamos, já estamos pecando. Quem nunca prometeu algo e não cumpriu? Quem nunca prometeu algo e não conseguiu cumprir? Nós não conseguimos cumprir tudo que a gente promete, não. Nós somos falhos. Mas fiel é o Senhor para nos perdoar os nossos pecados. Aleluia. Está entendendo a mensagem, né? Muitas das vezes, meu irmão, nós prometemos coisas e não cumprimos. E nós temos que desviar com Satanás. Porque ele vem nos acusar. Ele vem nos acusar. E nós temos que acreditar no perdão. Nós sabemos que temos que prometer e cumprir. A Bíblia fala, mas muitas das vezes nós não conseguimos cumprir o que nós prometemos. Por quê? Porque nós somos dependentes de muitas coisas, às vezes, de condução, de transporte. Às vezes acontece algo na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, e nós não conseguimos cumprir com o que prometemos. Mas fiel é o Senhor para nos entender. Fiel é o Senhor para nos perdoar. Porque o Senhor diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tu tens um advogado fiel. Jesus, ele intercede por nós. Ele cuida de nós. Ele tem amor por nós. Porque Jesus diz: aquele que diz que não peca, já está pecando. Então muitas das vezes nós somos caluniados por muitas pessoas. Ah, ele prometeu, não cumpriu. Ah, ele prometeu, não cumpriu. Ah, ela prometeu, não cumpriu. Meu irmão, tem coisas que nós não conseguimos. Tem coisas que nós não conseguimos. Nós somos dependentes de praia, às vezes, para muitos lugares, de transporte. Tem gente que promete ir para um lugar
e chega atrasado no aeroporto, na rodoviária, na estação do ônibus, do trem, do metrô, do terminal, e não consegue cumprir. Só que quando a gente promete algo e não consegue, muitas às vezes quer nos condenar. Mas quem é que nos justifica? É Deus. Aleluia. Muitos prega a palavra, mas é como os fariseus que pegou aquela mulher no adultério e queria que Jesus mandasse matar. E Jesus fez o quê? Aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então descansa no Senhor, minha irmã e meu irmão, que eu vou descansar no Senhor. Eu não tenho conseguido cumprir com tudo que eu falei, não. Não tenho conseguido. Tem hora que eu prometo algo, daqui a pouco eu amanheço com dor de cabeça. Amanheço doente. E não consigo cumprir com aquilo. E muitas das vezes a gente fala para as pessoas: eu não vou poder ir aí hoje. E muitos não entendem. Acha que nós não foi por safadeza. Mas bom é que Jesus entende eu e você. Bom é que Jesus entende eu e você. Tá ótimo. Glória a Jesus. Presta atenção mais na palavra. Livro de Romanos, do 31 ao 34. Livro de Romanos 8, do 31 ao 34. O título diz aqui: Cântico de vitória. Deus é por nós. O título: Deus é por nós. Quem diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Aí vem mais aqui o 35 que eu vou ler. Quem os separará? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Aleluia. Então, meu irmão, nada pode nos separar do amor de Deus. Muitos podem olhar com cara feia para mim e para você. Muitos podem, muitas das vezes, não nos entender, mas Jesus nos entende. Sei que temos que se esforçar ao máximo para fazer o querer de Jesus, prometer e cumprir. Mas tem coisa, meu irmão, que nós não conseguimos cumprir. Tem coisa que a gente não consegue cumprir. Esses tempos eu ia viajar, comprei passagem. Falei pro pessoal que eu trabalho que eu ia viajar. De repente a minha esposa adoeceu. Ficou internada. Como que eu ia viajar? Perdi as passagens, minha dela. Mas eu já tinha falado para muitas pessoas que eu ia viajar. Que eu ia. Já estava com as passagens compradas. Mas quem falou foi eu. Deus agiu e não permitiu que eu viajasse. Avisei para algumas pessoas que eu ia viajar. E depois tive que avisar de novo. Eu não vou conseguir não. E avisei o porquê. Porque a minha esposa não estava bem.
Ia viajar eu e ela. Nós ia viajar. Mas de repente a minha mulher, a minha esposa, passou mal. E saiu mais depressa para o hospital. Faltava poucos dias para nós viajar. E aí? Minha esposa internada, como que eu ia viajar? Então, meu irmão e minha irmã, eu sei que a palavra do Senhor diz que a palavra do Cristo é sim, sim, não, não. Mas temos que entender que muitas das vezes acontece algo que nós não conseguimos cumprir com o que falamos. Mas fiel é o Senhor para nos justificar. Amém? Deus abençoe. Fica com esta palavra. Jesus é bom, né?